Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. E nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as taxas da corretora PrimeXBT. Afinal, quais são as taxas para depositar, para sacar, para fazer operações de trade com criptomoedas ou mesmo com outros tipos de ativos como commodities e moedas de Forex? Eu vou falar disso nesse vídeo e eu também tenho o prazer de anunciar que a PrimeXBT agora é patrocinadora oficial do canal, ela é parceira aqui do canal e é uma corretora que eu também venho utilizando para fazer operações de trade. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força e se você tem alguma dúvida, comente aí embaixo que eu vou estar te respondendo, beleza? Então vamos começar falando das taxas para depositar na corretora PrimeXBT. Basicamente há três formas de você fazer depósitos na corretora PrimeXBT. Você pode fazer o depósito por meio de criptomoedas, que é a forma mais barata. Você pode também fazer depósitos via cartão de crédito, que pode acabar saindo um pouco mais caro. Você vai estar comprando criptomoedas na PrimeXBT através do cartão de crédito. E também pode usar a Paxful, que também está disponível para depósito na PrimeXBT. Essa corretora não cobra taxas para depósito, ou seja, se você for depositar criptomoedas na PrimeXBT, você não terá que pagar taxas. Se você tiver que pagar alguma taxa, ela pode ser da plataforma que você está utilizando para sacar ou da rede. Por exemplo, se você estiver sacando de uma outra corretora para a PrimeXBT, essa corretora pode ter taxas de saque e você terá que pagar para essa outra corretora, mas não será a PrimeXBT que vai estar te cobrando taxas de depósito. E também no caso de algumas criptomoedas, você vai poder estar pagando taxas de rede caso esteja sacando de alguma carteira. E para depositar via cartão de crédito, as taxas são de 3,7% para Visa e Mastercard, para quem está no Brasil ou em outros lugares do mundo. E para quem está na Europa e tem a possibilidade de fazer transferência via SEPA, a taxa é de 2%. Como mencionado agora há pouco, a forma mais barata de depositar na PrimeXBT é por meio de criptomoedas. E não há suporte para o real brasileiro, ou seja, você não consegue fazer depósitos em reais via Pix ou transferência bancária. Outro ponto importante de se mencionar é que o valor mínimo para depósito na PrimeXBT é de 0,001 BTC. Na cotação do dia em que eu estou gravando esse vídeo, isso é equivalente ao em torno de R$120 brasileiros. Em termos de saque, a corretora PrimeXBT tem taxas fixas para o saque e essa taxa vai variar de acordo com a criptomoeda que você está sacando. Para Bitcoin, por exemplo, a retirada mínima é de 0,0005 BTC. E lembrando que na PrimeXBT o Bitcoin só pode ser depositado e sacado na rede nativa do Bitcoin, no caso a blockchain. Você não vai conseguir depositar ou retirar Bitcoins, por exemplo, pela rede BEP20, como acontece em algumas outras corretoras. Outra rede que está disponível para saques e depósitos na PrimeXBT é a rede ERC20, a rede da Ethereum. Porém, essa rede tem taxas mais altas. Por exemplo, para sacar Ethereum, a taxa de 0,002 Ethereum. Para sacar, por exemplo, USDC, a taxa de 10 USDCs. Para sacar, por exemplo, COV, a taxa de 5 COV. Ou seja, as taxas pela rede da Ethereum são um pouco mais altas também na PrimeXBT. E lembrando que essas taxas na PrimeXBT para saque são fixas. Por exemplo, se você sacar 100 Ethereums, a taxa será 0,002. Se você sacar 0,5 Ethereum, a taxa será 0,002. Ou seja, para valores mais altos as taxas elas podem até valer a pena, mas para valores mais baixos pode ser um pouco complicado. Uma outra rede que está disponível para saques na PrimeXBT é a rede BEP20, conhecida também como Binance Smart Chain. Para saques de Ethereum pela BEP20 na PrimeXBT, a taxa é de 0,00007 Ethereum. Para saque de USDT, a taxa é de 80 centavos de dólar ou 0,8 USDT. Para saque de tokens USDC,
a taxa é de 0,8 USDC, ou 80 centavos de dólar. E para saque de tokens COV, a taxa é de 2 COV. E a outra rede disponível é a rede Tron, conhecida também como TRC20. Nessa rede você poderá sacar os tokens Tether ou os tokens USDC. Para saque de USDT, a taxa é de 0,8 USDT, ou seja, 80 centavos de dólar. E para saque de USDC, a taxa é de 50 centavos de dólar, ou seja, meio USDC. Em termos de limites de saque, só há limites para contas não verificadas. Por exemplo, se você criou a sua conta utilizando somente o e-mail e não mandou seus documentos para a corretora verificar, a sua conta terá um limite de 20 mil dólares em saques em um período de 24 horas. Ou seja, por exemplo, se você fez um saque hoje de 20 mil dólares às meia-noite, você só poderá fazer mais saques a partir da meia-noite do dia seguinte. E para remover essa limitação, basta fazer o procedimento de verificação de identidade conhecido como KYC, onde você manda os seus documentos para que eles possam saber que você não está fazendo atividades ilícitas e caso alguma autoridade venha procurar a corretora para verificar se as suas transações não estão envolvidas em algo ilícito, eles têm os seus documentos para dispor. Um outro ponto muito importante de salientar sobre os saques na Prime XBT é que os saques eles não são instantâneos. A Prime XBT alega que por motivos de segurança, os saques são processados entre o meio-dia e 2 horas da tarde no horário UTC. Ou seja, se você fizer um saque, por exemplo, às 8 horas da noite de um dia, esse saque só será processado no dia seguinte, no horário entre meio-dia e 2 horas da tarde no horário UTC, que dá mais ou menos no horário de 1 hora da tarde a 3 horas da tarde no horário de Brasília. Em breve vai ter um vídeo tutorial aqui do canal explicando melhor os detalhes de como funcionam os saques na Prime XBT. Em termos de taxas de negociação, a Prime XBT tem 2 tipos de taxa. Tem as taxas, que são aquelas que você paga quando abre ou fecha uma posição, e tem as taxas overnight, uma taxa que é cobrada a cada dia em que uma posição fica aberta. Em geral, para criptomoedas, as taxas de abertura e fechamento de posições são de 0,05%. Aí embaixo vai ter um promo code que, se você utilizar, você vai conseguir ter 25% de desconto nessas taxas que você paga para abrir e fechar posições na Prime XBT. Um outro tipo de taxa que existe na Prime XBT é conhecido como Funding Rate. A diferença da Prime XBT para as outras corretoras é que essa taxa ela costuma ser fixa e ela não vai ser diferente para quem está operando vendido ou comprado. Por exemplo, se você está em uma posição comprada na Prime XBT e mantém essa posição aberta por mais de um dia, por um período ali que passou de 24 horas, no caso da Prime XBT, eles contam da meia-noite de um dia até as 23h59 do mesmo dia. O usuário pagará em torno de 0,069% da posição em taxas de funding a cada dia que a posição ficar aberta, seja ela uma posição comprada ou mesmo uma posição vendida apostando na queda. Isso faz com que a corretora Prime XBT seja vantajosa para quem faz operações de day trade e scalping, ou seja, aquelas operações em que você abre e fecha uma posição no mesmo dia, mas para quem faz operações que vão ficar abertas por muitos dias, semanas ou talvez até meses, pode não ser interessante, pois as taxas de funding ao longo do tempo podem consumir uma parte do capital se não estiver tendo um bom lucro na operação. Para o mercado de Forex, ou seja, aquele mercado destinado à negociação de moedas estrangeiras de países, não há taxa de comissão para abertura e fechamento de posições, apenas a taxa de financiamento, conhecida como taxa de funding, para cada dia em que a posição fica aberta. A cada 24 horas são cobradas taxas de aproximadamente 0,047% da posição que está aberta. As taxas para as negociações de índices como SP500, Dow Jones e outros índices que estão disponíveis na Prime XBT são as mesmas que para o Forex. Não cobra taxa para abertura e fechamento de posição e tem a taxa de financiamento que é a mesma. O mesmo vale para mercadorias, no caso petróleo e metais que estão disponíveis para negociação na plataforma da Prime XBT. As taxas também são 0 para abertura e fechamento de posição e tem a taxa de financiamento que é cobrada a cada dia em que a posição fica aberta.
Embora não seja considerado taxa, algo que todos devem prestar atenção antes de abrir e fechar posições na Prime XBT é o spread, ou seja, a diferença entre o preço de compra e venda. Isso pode te fazer ter prejuízo se você não observar. O spread ele tende a ser menor em ativos com maior liquidez e maior em ativos com menor liquidez, como por exemplo as altcoins. Eu particularmente não opero as altcoins na Prime XBT porque às vezes os spreads são altos. Você consegue ver aqui na própria corretora a diferença entre o preço de abertura e fechamento. Para Bitcoin e Ethereum as diferenças são pequenas, mas para altcoins as diferenças podem alcançar percentuais relevantes que podem te custar caro e muitas vezes podem acabar resultando em o seu stop ser pulado se você estiver operando um ativo que não tiver uma boa liquidez. Então é bom prestar atenção nisso. Essa questão da liquidez é válida em qualquer corretora, principalmente quando você está operando altcoins de menor market cap, mas na Prime XBT você deve prestar atenção nos pares de Forex, nos ativos que você está negociando, nas criptomoedas, no spread, porque isso também pode fazer uma diferença no seu custo de operação. Por esse vídeo é isso, em breve vai ter vídeos aqui ensinando a depositar, a sacar na corretora Prime XBT e também a operar. No mais, veja a playlist aqui no canal da corretora Prime XBT e acompanhe, porque nos próximos dias teremos mais vídeos. Até mais, tchau!